Boa noite a todos, senhoras e senhores, presidente em exercício, cumprimento os nobres vereadores aqui presentes. Edivaldo, a você eu dou os parabéns pela propositura da audiência pública. Eu sou como já pós-graduanda em Direito Público, tenho acompanhado a evolução desta demanda em trazer a gestão pública, fazer com que ela seja mais participativa. Acho até que poderíamos ter feito uma também, quando da aprovação do projeto de lei por essa casa, que todos, de forma... foi unânime, não foi? Eu acho que a votação unânime pela implantação desse projeto, e que nós agradecemos, porque juntos resolvemos uma dor que o nosso município estava passando, né? Cumprimento também aqui os meus colegas secretários, procurador, o pessoal que trabalha comigo junto com o prefeito Pedro Augusto, na gestão, no Poder Executivo Municipal, e, em especial, os usuários do transporte público coletivo. Bom, para eu começar a explanar e agradecer, né, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, trazendo dados técnicos do programa, eu quero só fazer uma retrospectiva, porque eu acho que todos nós que amanhecemos no dia 2 de janeiro, ainda ressaqueados do Réveillon, com a notícia de que não tinha mais transporte coletivo urbano. Era uma segunda-feira em que todos precisavam sair para trabalhar, e, assim como o meu telefone não parava de tocar, dos senhores também não, porque foram meses em que vivemos juntos essa dor, não é mesmo? Então, desde então, o prefeito me orientou a buscar uma forma de estudar o quanto antes a solução desse problema. Era um problema que vinha se arrastando. Infelizmente, a antiga concessionária do transporte público ela já vinha demonstrando, né, certa dificuldade em cumprir o contrato. E, então, foi assim. E, de forma, eu que acompanho, desde uma licitação de lápis, em 10 meses, implantarmos um programa de tamanha importância para a população, de gratuidade, um programa que não representa apenas ônibus de graça. Esse programa Tarifa Zero, em que todos nós que estamos aqui como lideranças, atuamos juntos para devolver para a população o direito de ir e vir. Mas não só o direito de ir e vir. Nós tiramos do isolamento uma parcela da população que só tinha acesso a políticas públicas quando ela recebia ou o vale-transporte da empresa ou o passe escolar. Então, esse programa, volto a dizer, ele não é só ônibus de graça. Ele é um programa inclusivo, ele traz os isolados para acesso ao que a gestão pública tem que entregar. Ele traz acesso a lazer, cultura, educação, saúde, esporte, entre outros. Eu fiquei extremamente feliz, comentei isso com o vereador Bernardo, e que ele mesmo falou, Sara, eu mesmo já dei muita carona para esses meninos. Meninos que estudam, eles têm vale-transporte para ir à escola, mas eles não tinham vale-transporte para ir treinar. Então, quem pagava essa passagem? E muitos saem lá do Tomé Nogueira, debaixo do sol, para chegar no Arrancatoco. Muitas das vezes com tênis precário, porque mal tem chuteira, que dirá um tênis bom. Né? Então, foi exatamente isso que todos nós pensamos, em atender a toda a população, com muito carinho, com muita dedicação. Não foi fácil. Nunca foi fácil. Mas nós, desde o início, o prefeito, quando decidiu, ele falou, eu quero que preserve as rotas. A gente aumenta
adapta, mas nós não vamos diminuir. Eu quero que façamos um esforço. Sara, Orlando e sua equipe. Vamos estudar, vamos fazer esforço para manter o maior horário possível, maior quantidade de horário possível. E assim foi a missão que assumimos. Mas não tínhamos tempo. Não tínhamos tempo. Tínhamos uma emergencial que, em 180 dias, eu precisava levantar o número de passageiros de cada rota, as rotas definitivas. Pegamos um contrato de concessão de 23 anos atrás, onde, há 23 anos atrás, não tinha o número de veículos que temos hoje. Nós temos ruas que esses ônibus passavam impraticáveis. Foram inúmeros desafios, e todos os senhores sabem disso, né? Então, começamos. Começamos com a emergencial, levantamento dos dados, levantamento de número de passageiros, levantamento de quilômetro rodado, levantamento do custo de operação, porque nós não tínhamos nada disso em relação ao contrato anterior. Nós não sabíamos o custo, quanto tempo durava um pneu. Nós não sabemos, parece simples, pega lá, pega os ônibus, bota nas rotas antigas e toca para frente. Mas não é simples assim. Só de janeiro para cá, eu me corrija quem tiver esses dados aí na ponta da língua, mas, salvo engano, foram mais de 5 aumentos de combustível. Mas todos nós que sofremos essa dor, não é, Júlio? Acompanhávamos, nos dedicávamos e chegamos ao ônibus de graça para a população. Então, nós levamos em consideração, a partir dos 6 meses de emergencial, o número de gratuidades, sejam os idosos, sejam aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais, que também não passava na catraca, e não era fácil controlar isso, porque não passava na catraca. E precisamos atender essa população. Jamais serão esquecidos, jamais serão ignorados. Os alunos e a população ativa, a população que precisa cumprir horário, a população que não pode ter flexibilidade do horário, não, porque ela tem que cumprir horário. E nessa população ativa, eu também preciso dedicar esforços àquela que realmente utiliza. Então, não é simplesmente entrar no site do IBGE e pegar lá qualquer número, porque eu não posso falhar. Eu não posso deixar uma quantidade de gente assim absurda para trás. Então, não foi fácil. Já sabemos que Leopoldina tem aí aproximadamente 14 mil pessoas, idosos aposentados. Passa aí, Marina. Sabemos que nós comprávamos 20 mil passes escolares. E, de volta, aproximadamente 10 mil alunos, em média. E conseguimos levantar no CAGED o número da minha população que tem uma renda salarial registrada em carteira de 9.566 pessoas. É essa população aqui que demanda o transporte público. É essa população aqui que demanda o cumprimento de horário. E, então, a partir de todas essas camadas da sociedade, começamos a fazer os estudos. Só que tem um detalhe que a gente não podia esquecer. Graças a Deus, não são todos. Por quê? Porque 23 anos atrás, um contrato de concessão, mas nossa sociedade evoluiu. Nossa sociedade vem empreendendo e vem buscando, por si só, em especial pós-pandemia, outras formas de mobilidade urbana. De acordo com o Ministério do Transporte, essa é a evolução em Leopoldina. Eu considerei os anos da nossa gestão, 2021, 2022, 2023. Nós tivemos um aumento de números de automóvel, um aumento
sempre crescente de número de motocicletas, o aumento de caminhonetes, o aumento de caminhão e de ônibus e micro-ônibus. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que a nossa população está naturalmente, porque esse gráfico ele é similar ao da União, ao do Brasil. A nossa população está, sim, buscando outras alternativas de mobilidade urbana. Eu fico feliz, mas isso preocupa a eficiência de um transporte coletivo urbano da forma que era feito antigamente. Porque isso aqui mostra que a demanda para o transporte coletivo ela vem reduzindo. E eu tenho certeza que nenhum de nós quer amanhecer de novo com aquele problema infeliz, tanto por parte de quem dependia do transporte, como por parte dos funcionários daquela empresa. Não foi fácil. Mais uma. Marina. Hoje, Leopoldina conta com um total de quase 24 mil veículos, seja, né, motocicletas, automóveis, etc. e tal. Esses são dados importantes que eles foram considerados também. Então, passamos a trabalhar em cima disso. Conforme eu falei, o prefeito orientou que tentássemos manter, em que pese ser gratuito, não é de má qualidade. Essa era a ordem do prefeito Pedro Augusto. E, assim, cumprindo todas as rotas e os horários, buscando eficiência. E, assim, nós, depois de muito estudo, chegamos... Eu, a princípio, não acreditava. Falei, meu Deus do céu, o Pedro ficou doido. Porque o que nós tínhamos era só relatórios em déficit, né? E aí, não, é possível, sim. Vamos trabalhar em cima, focados no quilômetro rodado. E assim nós fizemos. Então, esse mapa aqui, eu não sei se está nítido, mas depois nós vamos disponibilizar esse material. Em vermelho, as rotas antigas. Em amarelo, as novas rotas. Como esse material aqui é o nosso georreferenciamento urbano, a nossa Boa Sorte ela é considerada a expansão urbana, ela não está no nosso perímetro urbano. Ela ainda é a expansão urbana, por isso que ela não compõe, mas está aqui a nossa Boa Sorte. Aqui está a Seta, o Serra Verde e o Oxalá. Aqui estão os extremos da cidade. Aqui está a sobreposição das rotas. Aqui está a prova que só não é milagre porque é número. Nós estamos cumprindo todas as rotas. E eu peço a cada um de vocês que está aqui, não vamos deixar os equívocos ou falta de informação tomar conta da nossa sociedade, porque o ônibus está aí para ser usado. Tem muita gente que deixou de... Eu vou mostrar aqui o número de passageiros de outubro e vou mostrar o número de passageiros de novembro. Diferente do que imaginávamos. Porque imaginávamos que outubro ia estourar e ser o máximo de utilização e que as pessoas iam desgastando a partir de novembro. Não, o fenômeno que eu vou mostrar daqui a pouco é o contrário. O fenômeno que eu vou mostrar daqui a pouco é que, em novembro, a demanda aumentou, mesmo tendo tido feriado. Por quê? Porque precisou rodar, precisou do vulco-vulco, daquele monte de críticas sem conhecimento, para as pessoas, quando acalmou os ânimos, começarem a buscar. E quando chega na rodoviária, ou quando chega num ponto, ou quando conversa com o colega que está sendo atendido, ele fica sabendo que o ônibus está, sim, circulando. O ônibus está, sim, cumprindo os pontos que já existiam. O ônibus está, sim, funcionando. Porque até notícia de que o ônibus não estava funcionando, eu escutei. E eu tenho certeza que as empresas que assumiram esse trabalho, eles não vão jamais querer deixar de rodar. Uma vez que, por mais uma inovação do programa, eles estão ganhando por quilômetro rodado.
eu tenho tacógrafo. Logo, logo, daqui, quando completar 90 dias do projeto, eu vou ter um aplicativo. E nesse aplicativo vai estar lá, o quilômetro rodado. Rodou, rodou, recebeu. Não rodou, não recebeu. Né? Quem dera que todos os contratos fossem assim. Então, pessoal, eu mesmo vou destacar para vocês os únicos 3 pontos que houveram alteração, mas eu vou provar para vocês que eles não causam prejuízo para vocês, para a sociedade. Nós tivemos uma alteração porque a Rua das Flores, ela suporta o transporte de ônibus há 23 anos. Porém, hoje, com os veículos, com a quantidade de veículos que temos e que é crescente, ela já não suporta mais. Ela não é segura mais. Então, nós mantemos o único ponto de ônibus oficial daquela região, que é próximo à Padaria Bruno. Então, não suprimimos o ponto de ônibus. Nós continuamos a atender aquela região. Porém, no ponto da Padaria Bruno, ela retorna para a Praça da Bandeira. Não mais segue por ali. Porém, essa população continua sendo assistida. O outro ponto que foi alterado, lá em cima, no Pirineus, sentido FUPAC. O ônibus saía do Polivalente, ali perto da pracinha, ele ia lá embaixo para pegar a rua transversal lá no final. Agora ele segue reto no Luiz Salgado Lima, porque essa era uma das demandas dos motoristas, que em horário de saída da escola, lá no final, virando para o Luiz Salgado Lima, acontecia, às vezes, de ficar até 20 minutos parado esperando algum veículo que estava um pouquinho mal estacionado. Então, nós consideramos a pessoa que sai daqui do ponto da rua e anda até o outro 150 metros, o outro também pode andar para cá. Assim, continuamos atendendo a essa população. E o terceiro e último ponto, que é a boa sorte. A boa sorte que, de acordo com os registros que temos, inclusive de ontem, de hoje, nós temos uma demanda aqui pequena, mas daqui para lá a gente já não tem tanta demanda assim. Mas vamos falar disso daqui a pouco, né, Jota? Está aqui a prova, então, que continuamos atendendo todas as rotas. Para corroborar com o que eu estou falando, eu aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o número de horários, que também é tão questionado, é tão falado, mas pouquíssimas pessoas procuraram saber a realidade, a não ser aqueles que usam todos os dias. Na rota da linha do Puris, eu tinha 13 horários e hoje eu tenho 14 horários atendendo essa linha. Na linha Serra Verde Bandeirantes, eu tinha 10 horários. Você passou 2 vezes. E hoje eu tenho 12. Linha Popular Vale do Sol, eu tinha 12 horários e hoje eu tenho 14. FUPAC Pirineus, eu tinha 11 horários, hoje eu tenho 14. Tomé Nogueira, eu tinha 14 horários, hoje eu tenho 16, porque tem 2 horários de muita demanda e que nós fazemos um aporte de outro veículo. E mais 2 horários também. Oxalá Três Cruzes, eu tinha 12 horários e hoje eu tenho 14. Se quiserem depois, pessoal, que a gente lê horário por horário, eu estou à disposição. Ele só não compõe aqui o material, porque esse é um material específico para essa audiência pública, né? Mas está disponibilizado, está publicado nas redes sociais, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Eu tenho Imperador, parte alta do São Cristóvão, Imperador e Alto da Boa Vista. Nesse mapa aqui, isso aqui é um detalhe que eu quero relembrar vocês, usuários do transporte público. Se vocês
lembrarem bem como que funcionava, porque aqui eu tenho Cidade Alta, Nova Leopoldina e Cristo. Aqui eu tenho o Alto da Boa Vista. Essa linha era uma única linha. Então, a pessoa que queria ir lá no Cristo, ela vinha aqui primeiro, rodava todo aqui, ó, o Alto da Boa Vista, o Imperador, a parte alta do São Cristóvão, para depois ir no Nova Leopoldina, Cidade Alta, e depois ir no Cristo. Hoje, nós dividimos isso aqui em 2 rotas. Eu tenho um ônibus direto para Nova Leopoldina e Cidade Alta, e tenho um ônibus direto, parte alta, São Cristóvão, Imperador e Alto da Boa Vista. 12 horários antigamente, hoje 14 horários. Pedro Brito, eu tinha 8 horários, hoje 11 horários. Essa é a linha nova, é a linha que a gente chama de Rota da Saúde. E aqui é uma das adaptações e melhorias que nós fizemos ao longo da implantação. Lembrando que nós ainda não fechamos 2 meses de implantação do projeto. Eu hoje já começo a atender a Pinguda. Então, eu tenho 6 horários, ela é uma circular no centro e nos pontos da saúde, que é o hospital, Secretaria de Saúde, a farmacinha, mais a Pinguda. Esse é o total de passagens, o que corrobora com o que a gente vem falando desde o primeiro dia de tarifa zero. Por favor, não vamos falar que isso não funciona. Não vamos falar que isso não funciona, porque tem muita gente que depende disso aqui. E tem muita gente que está utilizando. Eu considero aqui, a partir do dia 9 de outubro, o primeiro dia de funcionamento do Tarifa Zero. Uma segunda-feira. Até fechando o mês de outubro, nós tivemos 75.869 vezes a catraca foi girada. Ontem, finalizando esse material, eu tive uma notícia. Infelizmente, temos pessoas apressadas que, às vezes, não aguardam na fila e entram pela porta de trás. Então, esse número é maior. O fenômeno que eu quero mostrar para vocês, que a gente achava que seria o estouro de cara, mas as pessoas precisavam acreditar, ir lá conhecer. Novembro, Marina, eu fiz uma parcial, cortando aqui no dia 15, que foi a quarta-feira de feriado. 15 dias. A minha média diária subiu consideravelmente para 5.546 pessoas. 15 dias, 54 pessoas, não, passagens em catraca, perdão. 54.928 passagens em catraca. Se isso não é uma política pública de sucesso, se isso não é um acerto, se isso talvez não seja uma das mais importantes políticas públicas de Leopoldina, se isso não for um projeto que vá além da atual gestão, que vá para o futuro da nossa cidade, não sei. Aqui eu estou dizendo de 1 mês e meio, nem 1 mês e meio, porque eu comecei dia 9 de outubro. Mas eu entendo, Edivaldo fez boas considerações. Edivaldo não foi contra o Tarifa Zero, eu vou às suas perguntas. Então, população, independente, nós vamos chegar lá porque nós estamos aqui e nunca nos negamos a conversar para adaptar e fazer as melhorias. O Tarifa Zero é nosso, o Tarifa Zero é da população. Não é? Só um minutinho, só para eu já estou quase no fim, porque eu já mostrei as rotas, já mostrei o número de passageiros, já mostrei a quantidade de horários. Claro que eu vou estar aberta para as perguntas, mas eu vou aproveitar, vereador, porque o senhor merece as observações específicas nas suas colocações, e eu estou aqui para isso. O senhor comentou pessoas
indo ou vindo da rodoviária, sentido centro ou algum outro lugar, a pé. Nós vimos aqui que todas as rotas, em sua grande maioria, são 14 horários. Então, se eu dormir, falei com o Benatti, assim, Benatti, a Organização Mundial da Saúde te manda dormir, Benatti, 8 horas por dia. Eu sou uma população ativa, ou eu dependo de alguma política pública, ou acesso à saúde, à educação, seja ela de forma pública ou particular. Eu vou obedecer o horário comercial. 10, 12 horas, mas eu tenho 14 horários, na maioria de todas elas. Então, eu preciso dizer, se tem alguém indo para o centro a pé, gente, pelo amor de Deus, nós estamos pagando. Vamos lá usar o tarifa zero, vamos lá. Prazo de parada na rodoviária. Nós precisamos fazer uma observação aqui, sim, no prazo de parada para a rodoviária. Nós estudamos os horários anteriores, tanto que eu consigo falar para os senhores o número de horários que nós tínhamos antes. Desde o horário anterior, desde os horários anteriores, todos os veículos, ótimo. Para, por gentileza. Tá. Por gentileza. É exatamente isso, gente. Eu gostaria que todos ouvissem a secretária e todos vão ter a oportunidade de falar. Vai dar o nome, o endereço, nós vamos anotar tudo. Todos vão ter a oportunidade. Então, vamos ouvir, que agora é a vez dela falar. E depois eu vou chamar todos que quiserem falar, vai ter a oportunidade de estar falando. Tá ok? Obrigado. Obrigada. Não, estou terminando só porque eu estou respondendo as perguntas, as colocações iniciais, né? Talvez ele tenha outras. Bom, prazo de parada na rodoviária. Como eu disse, nós não definimos os horários simplesmente porque os horários que a gente imagina. Não, não foi assim. Nós estudamos os horários que existiam, as rotas, porque eu preciso sincronizar esses horários na rodoviária de modo que eu continue mantendo o direito de vocês a ir de um extremo ao outro na cidade. Então, esses horários foram estudados. Porém, vereador, já existiam algumas lacunas nos horários. E aí, estudamos o porquê dessas lacunas. Estudamos a demanda nesses horários. Um horário que é um gargalo para nós e que ele já existia é o horário que eu preciso que o motorista pare para almoçar. E eu estou rodando com o ônibus desde as 5h30 da manhã. Eu preciso abastecer esses veículos. Então, esse horário, depois que eu coloco as crianças na escola e que eu trago a população que circula na parte da manhã, por volta de 1h30, eu paro. Eu tenho que reabastecer os veículos. Algumas vezes, até lavar os veículos, porque acontece, às vezes, alguns imprevistos. Eu preciso que o motorista também pare para almoçar. Então, esse horário, ele é, de fato, essencial. Ele vai funcionar. Ele vai existir. Né? Serra Verde, Boa Sorte. Serra Verde, nós tivemos uma alteração no final da semana passada, essa semana já foi divulgado, mas a gente já até operou com essa alteração, reduzindo esse intervalo no meio. Como a demanda ela é grande, mas eu tenho um veículo que suporta a demanda, e também existiu uma demanda no Pirineus, esse horário que eu criei ali, nesse intervalo, depois do almoço, ele vai também no Pirineus. Então, eu estou atendendo 2 rotas. Reduzi um pouco, depois, se for possível, eu até mostro aqui, eu acho que está indo. Os horários da Boa Sorte, a gente segue mantendo aqueles 3 horários, 3 ou 4 horários, né? 3 horários. Nós anotamos a demanda,
como tínhamos audiência, eu pedi para anotar especificamente. Nós tivemos 3 rodadas na catraca no dia de ontem, no dia de anteontem, tivemos 2 rodadas na catraca no dia de ontem. Hoje eu ainda não tenho, mas daqui a pouco eles me mandam. Então, a princípio, emprego onde tínhamos ponto de ônibus. Eu mostrei para vocês que as rotas, elas estão sendo cumpridas. Eu mostrei para vocês que os pontos de ônibus foram preservados. Eu vou falar de 2 coisas ao mesmo tempo. Eu percebi, e que, legitimamente, alguns vereadores estavam preocupados com a capacidade de manutenção deste programa Tarifa Zero. Legítimo. E tem essa questão do emprego paralelo de alguns pontos. O que acontece? Esse programa, ele tem todo esse tamanho, ele tem todos esses benefícios para a população. Ele, além de ser inclusivo, ele cumpre a sua função social, ele é viável neste desenho. Ele é viável atendendo a essa população que realmente demanda. Se eu furo esse programa, porque eu não vou falar mais em não cumprimento de rota. Eu mostrei que eu estou cumprindo todas as rotas. Eu mostrei que o ônibus sempre parou e para, inclusive, a maioria das rotas parava por volta de 8 da noite. Silene e Ouri podem me corrigir se eu estiver errado, se o presidente permitir. Eu estou indo com o ônibus até 10h45 da noite. Eu estou levando todo mundo que estuda à noite, seja na Unipac, Docton, Luiz Salgado Lima, Judite Lins, FUPAC. Eu estou levando todo mundo que estuda à noite para casa. Inclusive, até lá na Fortaleza, que hoje uma pessoa falou com o prefeito, prefeito, voltei a estudar, porque eu agora tenho um ônibus para chegar em casa de volta. Porque é esse desenho que é viável. Se fugirmos disso para atender a demandas específicas e individuais, eu preciso ter a humildade de sair desse programa austero e gigantesco para pensar lá na mobilidade privada. Porque, se eu quiser fazer com o transporte público coletivo a mobilidade privada, nem Leopoldina, nem lugar nenhum do mundo vai conseguir atender. Então, eu preciso que todos façamos essa reflexão, porque tem uma boa parcela da população que realmente precisa, e precisa muito. E aí eu vou falar, então, considerando que eu deixei claro com as rotas que eu cumpro todos os pontos e horários e etc. e tal, eu trouxe um outro dado para os senhores. Que é mais além de todos os benefícios que eu falei, nós fizemos um breve resumo da população ativa que identificamos. De acordo com o CAGED, eu tenho uma população ativa registrada, com carteira, de 9.566 pessoas. Eu tenho uma média salarial de 1.774. E eu tinha uma tarifa, naquela época, no início da emergencial, de 3,50, que hoje não falaria em menos de 4,80. Mas, considerando isso aqui, por favor, Marina, e considerando 25 dias úteis no mês, eu tenho um gasto mensal de 1 milhão, os números assustam, mas peguem a calculadora. 1.674.50, um gasto mensal de transporte público coletivo. Eu vou dividir esse gasto entre 6% da participação do empregado e a parte do empregador. Lembrando que eu fiz uma análise pessimista, porque
aliás, muito otimista, considerando 3,50. Jamais seria isso hoje. Para a população ativa, que tem o desconto no salário de 6%, eu tenho uma economia mensal de 100.443. Anual, 1.205.000. Para o empregador, 1.573.067. Anual, 18 milhões. Esse é o gasto que saía do nosso bolso de forma privada. E que hoje, esse é o dinheiro que vai voltar a circular na cidade. É por isso que, diferente do que muitos pensam, porque falar mal muita gente fala, mas bem também fala, só que não fala, não de forma pública e exposta. Mas eu tenho conhecidos do ramo do transporte individual, privado, tanto do Uber quanto de táxi, que eles falaram para mim. A economia dos passageiros durante a semana, eu estou levando eles para casa na sexta-feira. Palavra, por favor. Eu gostaria de dar à senhora mais 5 minutos. Eu vou precisar de menos. Tá, para poder acelerar. Claro, claro. Para a gente ouvir a população. Certo. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, então, esse é o dinheiro, é a quantia que a gente estima, é uma estimativa, que ela retorne para o nosso comércio, que ela retorne para a nossa, circular na nossa cidade. Mais uma, Marina. Esse aqui, Edivaldo, eu chamo a atenção para a sua última colocação, que é legítima preocupação com o desemprego. Realmente é legítimo. Essa é uma preocupação de todos nós, óbvio. Porém, eu volto a dizer, esse é o CAGED. Ontem ele publicou outubro. O CAGED, ele não mente, é um órgão oficial. Nós não podemos falar em desemprego por enquanto. Por enquanto, eu não posso falar. Por enquanto, eu não posso falar. Mas isso é fato. É número. É dado oficial. Mas eu vou aproveitar a oportunidade só para falar. Em 2 momentos desse ano, nós tivemos... Sérgio Benatti, se quiser, se o presidente permitir, talvez possa até fazer uma participação. 2 momentos desse ano. Janeiro é natural, porque eu tenho a contratação de fim de ano, então é natural. Aqui nós tivemos o episódio da PIF-PAF, mas essa população, ao longo do tempo, ela vem sendo absorvida. Aqui eu tive também o supermercado BH, que, quando assumiu o Fonte tinha uma política salarial diferente da corporação, do grupo econômico. Então, eu precisei dar baixa e recontratar. De todo modo, graças a Deus, é sutil, mas ainda não podemos falar em desemprego por conta do tarifa zero. Certinho. Dados técnicos que eu trago para vocês, mas eu sigo aqui à disposição, presidente, para tirar qualquer dúvida, né? A não ser, Arnaldo, que alguma pergunta seja pertinente buscar aqui no telão. Ah, sim, então, por favor. Neste momento, convidamos todos para que voltem aos seus lugares na mesa e convidamos também todos os vereadores presentes para que compareçam na mesa principal dos trabalhos.